Olá, meus amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa salinha de estudos. Vamos então, depois dessa prece linda da Kelly, dar início aqui aos nossos estudos. Bom, nós estamos aqui no item 455. Obrigada, Dudu, vai com Deus. Onde Kardec faz um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então nós chegamos a ler aí alguns parágrafos e paramos no ponto onde ele vem falar a respeito, ele está falando sobre o sonambulismo. Ele fez um apanhado geral, agora vai falar de cada um desses 3 itens, apenas um resumo. Então nós vamos ler e depois damos continuidade aqui ao capítulo 9 desse livro, o Livro dos Espíritos. Então Kardec vem dizendo para nós assim: o sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, 2 seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, entre laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa qualidade faz que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. Nós vimos isso lá quando nós estudamos lá na questão do sonambulismo, né? Ele não consegue, às vezes, identificar que ele está falando dele mesmo. Aí Kardec diz: é que no momento o ser corporal fala ao espiritual, e no outro é o ser espiritual que fala ao ser corporal, né? Muitas das vezes é ele mesmo que está ali agindo, que está falando, ou seja, uma hora é o corporal falando animicamente, outra hora é o espiritual, ou seja, mediunicamente. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma das suas existências corpóreas. Esquece-os, em parte, durante a sua encarnação, numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-os como espírito. Isso a gente sabe, né, que é o esquecimento do passado, tudo aquilo que nós vivemos numa existência anterior, quando reencarnamos para um novo aprendizado, nós esquecemos fisicamente. Mas é como Kardec diz aqui, aquilo tudo está arquivado lá no nosso, podemos dizer assim, HD espiritual. E aí o que acontece? Quando nós necessitamos, né, aí o espírito vai lá e puxa o arquivo necessário e utiliza, quer dizer, fica esquecido quando estamos na matéria. A matéria esquece, mas o espírito não. E aí ele diz: é assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no seu estado de vigília não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Sendo as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas, quer dizer, de conhecimentos anteriores que ele possa ter, tá? Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural ou magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma. E nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele está vendo, mas não pelos olhos do corpo,
vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a sua alma ou seu espírito. Então, quando ele está vendo alguma coisa, é porque espiritualmente ele se transportou para esse local. Continua aqui Kardec. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas da nossa experiência moral, Deus põe diariamente sobre os seus olhos e sobre as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Aqui ele já está entrando, então, no resumo sobre o êxtase. Isso tudo nós já estudamos aqui nos itens anteriores, nesse capítulo. Isso aqui é só Kardec fazendo uma revisão, né? Se pode ser assim chamado. E ele diz, no sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido e dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Então aqui, lembram que no êxtase o espírito pode ir mais longe, né? E aí corre-se até o risco dele ir a um outro mundo e não querer voltar. Nós vimos tudo isso aqui. E aí ele diz, um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve, harmonias desconhecidas na terra a empolgam, um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, porque ele se distancia muito, né? O espírito se distancia muito. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Então é bem complicado esse estágio aí de êxtase, porque é aquilo que ele falou lá no estudo anterior, né? Ele pode ir e de repente não voltar. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para darem lugar ao sentimento puro que é a própria essência do nosso ser imaterial. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático não encara a vida senão como uma parada momentânea. Para ele, os bens, os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais que fúteis incidentes de uma vida da qual se sente feliz ao ver o termo, né? Ao ver o final. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se nele, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas,
Lembram que nós estudamos, vimos isso lá também, né? Que o êxtase, o estático, ele não dá muita credibilidade às coisas que ele fala. Então, olha aqui Kardec relembrando. E ele diz assim: espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se revestem aos seus olhos de aparências que os mantêm nas suas ideias e preconceitos do estado de vigília. Esse é o escolho, mas nem todos são assim. É um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. Né? Isso aqui é um conselho que a doutrina, em todo instante, a codificação está nos dizendo. Vamos examinar o conteúdo das mensagens. O que a gente tem que olhar é o conteúdo do que está sendo dito. Né? Não importa a autoria de quem seja. Nós temos é que ver se a mensagem está de acordo com isso que a doutrina nos ensina, que a doutrina nos oferece. Então ele diz assim: a emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília. Nós vimos isso aqui também, né? E produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vêm, por assim dizer, através da vida ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste mesmo com os olhos fechados. Né? Nós vimos isso aqui, eles não veem com os olhos físicos, mas sim com os olhos da alma. Essa faculdade se afigura aos que a possuem. Tão natural como a de ver, consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento que segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos e, ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Então tá aí, a gente encerra aqui esse texto, esse resumo sobre
sonambulismo, êxtase, dupla vista, que Kardec fizemos aqui, e ele tem esse resumozinho aqui, explicando, né, detalhando um pouquinho mais esses fenômenos. Como ele diz aqui, fenômeno natural, não tem nada de sobrenatural, nada de extraordinário. São faculdades, atributos do espírito, que ele, ao reencarnar, né, recebe lá como uma prova, para utilizar em seu favor e em favor daqueles que estão junto a ele, quando aqui encarnar, tá bom? Aqui a gente tem uma notinha do professor Herculano Pires, que é sempre bom a gente ler, porque ele vem falando sempre alguma coisa, esclarecendo sobre o assunto estudado. Então ele diz assim: todos esses fenômenos estão hoje cientificamente provados pelas pesquisas parapsicológicas. Embora certos pesquisadores pretendam fazê-los acomodar-se ao materialismo, veja-se o que diz a respeito dessa acomodação a resposta à pergunta 446 deste livro. Nós vamos ver, nós vimos ali quando ele colocou lá na 446, quando ele fala assim: os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? E aí a resposta dos espíritos: aquele que os estuda de boa fé sem prevenção não pode ser materialista nem ateu. O materialista não acredita em nada além da matéria. Então, esses fenômenos não podem ser acomodados, né, como Kardec está dizendo aqui, pelo materialismo. Jamais eles aceitariam esses fenômenos como uma coisa normal, porque para eles não existe nada além da matéria. Tá? Bom, meus amigos, nós vamos iniciar agora um outro capítulo desse livro, que é o capítulo 9, que é um capítulo muito importante para nós, a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Nessa ação que a espiritualidade tem aqui no mundo material, junto a nós. Então, antes da doutrina espírita existir, isso já acontecia. Isso não é novidade para nós, né? Desde que o mundo é mundo, como aqui no finalzinho desse parágrafo mesmo Kardec está colocando, desses fenômenos aí de sonambulismo, êxtase e dupla vista, isso sempre existiu, né? Aparições sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque o mundo material, ele vive junto com o mundo espiritual. É uma interação entre esses dois mundos. Só que antes desse esclarecimento que a doutrina nos traz, esses fenômenos eram tidos como sobrenaturais, né? Como milagres, como coisas extraordinárias, que não tinha-se como explicar. Muito bem, a partir do momento que os espíritos trouxeram para nós todos esses esclarecimentos que a doutrina nos oferece, e que Kardec coloca aqui nesses livros, né, que nós chamamos da nossa codificação, para nós estudarmos, isso deixa de ser mistério sobrenatural e de difícil entendimento. É muito simples, muito claro, a gente vai estar vendo aqui através dessas informações que nos são trazidas, né? Então, o primeiro ponto que ele vai colocar aqui para nós é a respeito, que eles consideram como item 1, é a penetração do nosso pensamento pelos espíritos, né? Da influência que os espíritos têm em nossos pensamentos. E aí a primeira pergunta, 456, pergunta importantíssima, né? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Ponto. Vamos parar aqui. Então os espíritos estão vendo sempre tudo aquilo que nós estamos realizando, porque para eles não existe matéria, o véu da matéria impedindo que isso aconteça. Então eles estão vendo e lendo nossos pensamentos. Aí continua ainda a resposta: mas cada um
só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então veja bem, os espíritos só se preocupam em olhar e ver os atos que estamos praticando que interessam a eles. Ou seja, que tenha alguma utilidade. Atos fúteis, eles não estão nem aí, preocupados com isso, em ver o que você está fazendo nesse momento, certo? 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Responde a resposta para Kardec. Conhecem. Muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Olha só que coisa, gente. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Não temos como enganar os espíritos. Você pode enganar qualquer criatura desse mundo material, mas aos espíritos jamais nós enganaremos, porque, como ele diz aqui, ele penetra no nosso pensamento, ele vê tudo. Muitas das vezes, como na resposta anterior, eles se ocupam somente daquilo que interessa, mas ver, eles estão vendo tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ver, eles estão vendo tudo. O pensamento, qualquer pensamento que a gente tenha, eles estão lá. Até aqueles que a gente mesmo não gostaria de ter, que a gente mesmo procura esconder. Não existe esses pensamentozinhos assim que a gente tem e fala, meu Deus, deixa eu esconder isso, para que ninguém veja. Não adianta. Os espíritos estão lá vendo. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Vigiar os nossos pensamentos. Tá? Agora, ele só vai se ocupar daquilo que for útil, daquilo que interessar. E como a gente vive pensando, às vezes, muita bobagem que não acrescenta nada, que não leva a nada, isso eles devem deletar, né? Eles veem lá e falam assim, isso aí não interessa não, deixa ele ficar pensando nas bobagens dele para lá. Às vezes nos intui para a gente mudar até o pensamento, mas não se preocupam com isso vamos dizer assim, em ficar ali prestando atenção, porque não vai trazer nenhum lucro, nenhuma utilidade. Na 457A, Kardec perguntou, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta. Lógico, né? Então Kardec está dizendo aqui. Então, a uma pessoa viva, que está aqui entre nós, encarnados, é fácil da gente esconder, né? Porém, quando a gente esconde, quando ela está viva, quando ela desencarnar, ela vai ver que nós escondemos. Então ele diz assim, pois não podemos fazer a mesma coisa depois de morta. E aí a resposta dos espíritos, certamente. Pois quando vos julgais bem escondidos, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que nos veem. Se a gente tivesse isso conscientizado dentro de nós, muita besteira a gente não estava fazendo, hein? Com certeza. Nem muita besteira a gente não estava pensando. Porque se você comete algum ato, está ali tendo uma atitude qualquer, né? Que às vezes nós mesmos recriminamos as nossas atitudes, se a gente se lembrasse sempre disso, que junto a nós está aí uma multidão de espíritos tomando conta e observando o que nós estamos fazendo, e muitas das vezes querendo nos seguir através dos nossos atos, das nossas atitudes, muita coisa a gente não faria, né? Muita coisa a gente não faria. Na 458 ele diz assim, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Olha só que pergunta inteligente essa de Kardec, né? Claro, todas são inteligentes, mas tem umas que são assim, que eu fico pensando assim, meu Deus, Kardec teve uma memória assim formidável, porque ele se preocupou com tudo. Olha essa, né? O que os espíritos pensam quando estão ao nosso redor, observando aí as nossas atitudes? E eles responderam, isso depende.
Agora presta bem atenção no que vem agora, hein? Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Com certeza, né? E os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Olha só que coisa mais linda e coisa mais interessante, né? Então, quando a gente faz alguma besteira, alguma traquinagem, e às vezes a gente fica irritado, né? E fica falando bobagem, né? O que os espíritos inferiores estão aí fazendo? Estão junto a nós, fazem? Riem, né? Assim como a gente ri das bobagens que encarnados fazem perto de nós, né? Então eles riem também. Agora, os espíritos sérios, os mais elevados, superiores, eles não vão rir, né? Eles vão ter piedade das nossas trapalhadas e vão tratar de nos ajudar, de nos intuir para que a gente não cometa mais tanta bobagem, não faça tanta bobagem. Então, claro isso aqui para nós, a penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Então fica bem claro para nós, os espíritos estão sempre junto a nós, à nossa volta, observando tudo que a gente faz. Aquilo que nós estamos fazendo que tem utilidade, eles tomam mais conta, né? Eles se interessam mais. Aquilo que não tem utilidade nenhuma, eles deixam para lá. E o que eles pensam dos nossos atos e das nossas atitudes. Tá aí. Os levianos riem de nós. E os superiores, né, porque já são mais elevados, tenha piedade, pena de nós, tá? E procuram nos ajudar. Nesse mesmo capítulo, no item 2, aí ele vem falar agora sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Esse capítulo, esse item aqui é muito importante também, que a gente vai ver, aprendemos aqui o porquê de muitas das nossas atitudes, de muitos dos nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente está pensando coisas e para de repente e reflete, meu Deus, eu não penso assim, por que isso veio na minha cabeça agora? Né? Por que eu tive essa ideia de fazer isso agora? Não estava nem lembrando disso, não estava nem pensando nisso. Nós vamos ver aqui que os espíritos nos influenciam. Eles não nos dirigem. Tá? Nós não somos robôzinhos nas mãos deles. Eles não nos direcionam, é assim, como se nós fôssemos marionetezinhas e fizéssemos só o que eles querem. Não é assim, a gente precisa entender esse processo. Eles nos orientam. Essa influenciação é para nos orientar a respeito daquilo que nós precisamos realizar. E aí, né, a gente muitas das vezes não dá a mínima. Então, começando na mais conhecida das perguntas, que é a 459, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E aí a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha aí. Então, olha só, presta bem atenção no que ele fala no início. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Que sentido esse? A pergunta de Kardec, de influir nos nossos pensamentos e, consequentemente, nas nossas ações. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Porém, não é da maneira que muitos pensam, né? Tudo que você faz, então foi o espírito que te direcionou, que te mandou fazer e você fez. Aí você se torna uma marionete na mão dos espíritos. E não é assim. E não é assim porque nós somos individualidades, temos o nosso livre-arbítrio, somos independentes. Então a gente não pode ficar botando culpa nos espíritos.
Porque muita gente lê essa pergunta, lê essa resposta, aí fica achando que tudo que te acontece é porque o Espírito te direcionou. Ah, foram os Espíritos que me levaram a fazer isso. E não é verdade. Eles influenciam, eles não comandam. Palavras são bem diferentes. Influenciar é te dar ideia, né? As coisas aparecem ali, mas a escolha de realizar é você. Tá? É você. Agora, e vai aí também uma margem de, uma palavra que eu não gosto muito, mas vamos lá, de merecimento. Muitas das vezes eles direcionam mesmo por conta do nosso merecimento, daquilo que nós precisamos realizar. E muitas das vezes estamos sendo enganados por outros espíritos, nos deixamos enganar. Então eles nos direcionam mesmo diretamente, mas sempre respeitando lá o nosso livre-arbítrio. Tá? Na 460, ele pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Olha só, em função da pergunta anterior, da resposta da pergunta anterior. Então nós temos pensamentos próprios e temos pensamentos que nos são sugeridos? E a resposta dos espíritos: vossa alma, olha só, gente, é um espírito que pensa. Tá? Está muito claro isso aqui. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, olha aí, nós não somos marionetes na mão dos espíritos. Nós temos a nossa individualidade. Então, temos o nosso pensamento. E ele fica fervilhando muitas das vezes com muitas ideias que surgem ao mesmo tempo, porque o nosso pensamento é muito rápido. A gente pensa em 1 milhão de coisas em 1 minuto, né? Pensamos muitas coisas em 1 minuto. Dessas muitas coisas que nós pensamos, dependendo aí do que a gente está preocupado, muitas são ideias que chegam até nós. Mas olha como é que ele coloca aqui, ó. Nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Né? As nossas ideias, a nossa influência, que vos deixa na incerteza. Mas vocês vejam bem, vos deixa na incerteza, quer dizer, somos nós que decidimos. Somos nós que temos que observar se o pensamento é meu ou se é uma influenciação. Tá? Aí vem uma pergunta batendo com isso aqui. Olha o que Kardec vai e pergunta: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Isso é muito importante. Né? Se ele falou ali que no nosso pensamento existe muita influência de espíritos, como é que a gente vai saber quando é pensamento meu e quando é um pensamento sugerido? Importante isso aqui, ó, questão 461. Quem tem dúvidas sobre isso, grave essa pergunta e leia sempre para entender. Ele diz assim: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Então você tem ali uma ideia, né? Precisa de uma solução. Primeira coisa que pensa é teu, pensamento é teu. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, olha só, o que a gente lembra disso, com isso aqui? Lembra lá que Jesus falou o quê? O vigiai e o orai.
né? Então, a gente não tem que se preocupar se o que eu estou pensando agora é o espírito que está me intuindo ou se o pensamento é meu. O que ele está dizendo aqui é isso. A gente não tem que ter muito essa preocupação. A gente tem que preocupar é com o que vai fazer com essas informações. Está claro isso aqui? A nossa preocupação não é se eu estou sendo influenciada ou não, se eu tenho dificuldade de identificar. Mas eu posso muito bem saber escolher. É o que ele está falando aqui, ó. Não há grande interesse para vós nessa distinção, tá? O homem age livremente. O que ele precisa se preocupar é em decidir qual a ideia que ele está tendo que é a mais correta. Essa que é a importância. Porque se ele decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. É o melhor. E se ele tomar um mau caminho, o que vai acontecer? Também a responsabilidade vai ser tua, só que a responsabilidade será maior, né? O Brás coloca aí que é muito difícil a gente distinguir se o pensamento é sugerido. Verdade, mas é isso que os espíritos estão dizendo aqui. Nós ainda não temos essa capacidade, né? Alguns a gente pode identificar, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se nós não temos costume de agir, de ter determinado comportamento, e de repente vem, né, na nossa cabeça, para que a gente tenha uma atitude que não condiz com aquilo que a gente tem costume de fazer, a gente sabe que isso é sugestão, isso é influência, né? Então, por exemplo, eu não suporto cerveja. Vou dar um exemplo bem simples. Eu não suporto cerveja. Então, se de repente vier na minha cabeça vontade de tomar cerveja, não é comigo, não é pensamento meu, não é ideia minha. Eu não suporto, não gosto de cerveja. Por que está vindo essa ideia de tomar cervejinha? Está calor, vamos tomar uma cervejinha. Não, está calor, vamos tomar uma aguinha, né? Então, mas a gente tem essa dificuldade de identificar em outras situações. Então, o que os espíritos estão nos orientando aqui? A escolha de atender às sugestões é tua. Então, o que você tem que analisar são as sugestões que estão tendo. Não se preocupa se é tua ou se é influência. Você tem que procurar ali fazer a escolha menos prejudicial a você. Então, eles entendem que está claro, está difícil da gente distinguir, né? Aí é o que a Denise colocou, pesar as consequências. É isso aí, Denise. Então eu tenho lá, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Tenho uma decisão para tomar. Aí a minha cabeça está fervilhando de ideias, né? Influências. O que eu tenho que fazer? Eu vou ficar preocupado. Quem é que está me direcionando para fazer isso? É o espírito azul? Quem é que está me dizendo para fazer? É o espírito João? É o espírito tal? Não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar e analisar as sugestões que estão vindo, né? Pois é, ver os pensamentos que estão vindo e saber escolher. Porque a responsabilidade é o que ele diz aqui. Vai ser sempre minha da escolha e não da influência. Então, não sabendo até distinguir, eu acho que isso aí é uma bênção também para nós, não sabendo distinguir se o pensamento é nosso ou do espírito, eu acho que aí é pensamento meu, ideia minha, é uma coisa proposital, para que a gente depois não se acomode, né? Não se passe por vítima. Eu fiz porque foi o espírito que me influenciou. Não, você fez porque você escolheu essa ideia, você escolheu essa decisão, né? Pois é, isso aí. Aí ele pergunta aqui na 462. Olha só. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Quer dizer, esses homens que fazem grandes descobertas, né? Super inteligentes aí. É verdade, Ximenes. Pois isso aí, você colocou uma coisa importante. Vamos pegar esse gancho que você colocou aí. Às vezes nós abrimos canais para eles agirem. É por isso que a gente tem que estar sempre o quê? Vigilante.
vigilante com os nossos pensamentos, né? Porque qualquer brechinha que a gente dá, vem aqueles espíritozinhos que querem rir da gente, como nós vimos aqui atrás. Querem brincar, querem rir da nossa cara. Então, isso aí. Então, lembra disso, né? O vigiar e o orar. É o que eu preciso sempre estar fazendo, né? É uma constância na minha vida. Qualquer pensamento que eu estou tendo, antes até de tomar uma atitude, vigiar esse pensamento, refletir sobre esse pensamento, né? Pesar ali, como colocou ali a Denise, pesar as consequências, para ver quais serão as consequências desse meu ato. Serão úteis? Vale a pena agir dessa maneira? Antes de tomar uma decisão, né? Boa noite, Rô, que bom você por aqui. Seja bem-vinda. Então, nessa pergunta aqui, né, esses homens de inteligências, os homens de gênio, que têm assim essas ideias, será que as ideias são sempre deles? Né? E ele diz assim, algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito. Lógico, né? Muitos já adquiriram conquistas em vidas passadas, conhecimentos, como nós vimos aqui atrás, aquilo em determinado momento vai ser lembrado, quando for útil, e aí utilizado. Então, a ideia do próprio espírito. Mas, diz os espíritos, frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar, né? Então, muitas das vezes a gente tem que fazer alguma coisa, fazer um certo trabalho. Geralmente, quando a gente vai fazer trabalho, a gente que faz estudo, a gente senta aqui e vai preparar um estudo, o que a gente faz antes? No conhecimento a gente já tem aqui, mas é sempre bom estar ali amparado pelos bons espíritos, né? Então, é o que Kardec está dizendo, o que os espíritos estão dizendo aqui. A gente evoca pedindo ajuda e eles vêm. E aí nos intuem, nos inspiram para fazer o melhor trabalho. Muitas das vezes, as nossas ideias são nossas, mas somos muito inspirados em qualquer tipo de trabalho que a gente vá fazer. Se o trabalho for um trabalho bom, um trabalho do bem, né? Pois é, né, Ximenes? For um trabalho do bem, seremos influenciados por espíritos do bem. Se o trabalho for um trabalho negativo, um trabalho prejudicial, também serão influenciados aqueles que evocarem, né? Também serão influenciados pelos espíritos que se comprazem no mal. Lembrando que espírito mau, ele não é burro. Não é porque ele é inferior, a gente chama de inferior, ele se compraz no mal, que ele não é inteligente. Muitas das vezes são super inteligências, mas ainda não evoluíram moralmente. Então estão ainda naquele estágio de se comprazer no mal. Então eles influenciam sim, para que a criatura cometa atos indignos, se você estiver na sintonia deles, né? Aí tem um de Kardec aqui que ele diz assim: se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, olha o que nós falamos lá em cima, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, isso aqui está muito relacionado com o esquecimento do passado. Não nos lembramos dos nossos atos e das nossas atitudes em outras vidas. Por quê? Porque não seria útil na vida atual. Muito bem. A mesma coisa é aqui. Não seria útil para nós, a todo instante, identificar de quem são as ideias que nos são sugeridas. Até porque, como nós somos assim, muito vitiminhas, né? Ainda nós nos achamos as vítimas do mundo. Se nós escolhermos uma coisa que não vai dar certo, o que a gente vai logo dizer? Ah, culpa do espírito que me influenciou.
né? Aqui na nossa vida material, a gente quando faz uma burrada, a gente tenta jogar a culpa para cima de alguém. Ah, eu fiz isso porque fulano me incentivou. Eu fiz isso porque fulano me ajudou. A gente não assume, né? Ainda estamos nessa pequenez ainda de não ter a cara de pau de assumir as burradas quando a gente faz, que são escolhas nossas, né? Não, Sandra, não tem nada a ver com hipnose, isso aí é o teu pensamento mesmo. Não tem nada com hipnose, não. Isso aí é só inspiração. Não. Hipnose é quando você lá como nós estudamos aqui no sonambulismo, no eixo, é quando você é magnetizado. Né? Então você é provocado em você uma ação dessa. Mas aqui não, aqui é a vida diária, no cotidiano. É você na sua vida normal, na sua vida natural, que, por sermos espíritos também, vivemos em contato com os outros espíritos. Né? E a gente é assim, como se fosse um imã. Nós vamos atrair para perto de nós aquilo que nós pensamos. E, consequentemente, aquilo que nós agimos. Nós estamos nos pensando e agindo com a intenção de um esforço de fazer o bem, de viver no bem, então nós vamos ter perto de nós espíritos que vão nos influenciar nesse caminho. Se nós estamos com pensamentos e atitudes se comprazendo ainda no mal, em sentimentos negativos, o que nós vamos ter perto de nós? Espíritos com esse mesmo objetivo. Mas nada de influenciação de hipnose, nada disso. É você com você mesmo, tá? Então, a utilidade de não identificarmos é muito providencial, porque Deus sabe que se nós tivéssemos a maneira de identificar, a gente não agiria da maneira certa. Então é melhor que a escolha seja tua, para que o mérito seja seu também. Né? E se você errar, não pode botar culpa em ninguém. 463, ele pergunta: disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Quer dizer, numa situação, a primeira ideia que você tem, você vai e faz, toma aquela atitude. E aí os espíritos responderam: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Né? Então, o conselho que nós recebemos aqui nessa pergunta: antes de tomarmos uma atitude, vamos pensar nas consequências. Vamos ver o que elas podem trazer de bom ou de ruim. E não ir tomando assim uma decisão no primeiro momento, achando que é a bam da situação. Não custa. Sempre a gente vai ter esse tempo para parar e refletir. Se for uma situação que não dá para pensar, aí sim a gente vai atender pelo impulso, mas estaremos amparados. Mas se nós temos a condição de parar e pensar, é sempre bom. É o que ele está dizendo aqui para nós, né? É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações, refletir sobre as atitudes a ser tomadas. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Essa é fácil, né, gente? Essa resposta aí é fácil. A resposta que os espíritos deram: examinai-os. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Aí é o que a doutrina nos orienta. Para você saber distinguir, venha buscar o estudo. Aliás, não é a doutrina, né? Jesus já nos orientou sobre isso quando esteve aqui. O que ele nos falou lá? Vai buscar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, vai buscar o conhecimento. Venha estudar. Venha se conhecer. Venha conhecer o que é a sua vida. O que você está fazendo aqui. Isso é importantíssimo. O conhecimento de mim. O conhecimento do mundo que eu vivo. O conhecimento do que eu estou fazendo aqui. Justamente para eu poder
saber fazer as escolhas certas, tá? Então, é examinar a mensagem, a ideia. É uma ideia boa? Então, é uma ideia do bem? Então você vai tranquilo. Pode saber que é Espírito bom que está ali te orientando. Agora, se é uma ideia não muito boa, você já bota o pé atrás. Aí tu conversa com ele, olha, meu amiguinho, por favor, vai dar essa ideia em outro campo, porque aqui tu não vai arrumar nada. Eu costumo falar isso, né? Quando me vem umas ideias meio zuretas assim, aí eu já falo logo, olha, querido, vai baixar em outra freguesia, porque aqui tu não vai arrumar nada não, porque eu não vou fazer isso mesmo, né? Aí Negrão diz assim para nós, ainda bem que não sabemos de quem foi a ideia, pois veríamos que o pouco que produzimos não é de nossa iniciativa. Pois é, e não é isso que Deus quer, né, Negrão? Deus, quando ele fez as leis perfeitas, né, o objetivo era justamente esse. Você vai ser sempre responsável pelos seus atos. Tem influenciação? Tem, mas a escolha final é sua. O espírito está te influenciando? Espírito bom, espírito mau, espírito elevado, espírito inferior? Sim, a gente está envolto no meio deles. Agora, a escolha de deixar que eles fiquem junto a nós é sempre nossa. A última palavra é sempre nossa. Nem Deus impede isso. É interessante, né? Como é que a lei é perfeita. E é justamente por isso que você falou aí. A gente não vai ter como estabelecer, se foi eu ou se não fui. Então não vai poder jogar a culpa em ninguém. A responsabilidade é tua pelas escolhas. Mas foi influenciação do Espírito. Foi, mas ele não fez. Ele não pegou a sua mão e foi lá e você pegou o revólver para matar alguém. Um exemplo, né? Ele pode ter te influenciado para você matar alguém. Ir lá dar um tiro, brigar, xingar. Mas a atitude de fazer isso foi tua. A decisão foi tua. É o exemplo que eu estava dando, que eu dei aqui da cerveja. A gente não é influenciado? Para fazer coisas, para fazer besteiras? E como? Agora, a atitude é nossa, né? Eu posso muito bem, o Espírito vem para me tomar uma cerveja. Eu posso ir ali para o bar, sentar lá na mesa e tome de tomar cerveja. Agora eu posso muito bem também não ir. Falei, não gosto de cerveja, porque essa ideia aqui agora. Né? Então o mérito e o demérito vai ser sempre nosso. E é isso que Deus quer quando Ele nos deu um livre-arbítrio. Existe um filme que eu sempre aconselho aqui, é uma comédia, tá? Muito engraçada, mas que tem uma mensagem muito profunda a respeito disso. É um filme chamado Todo-Poderoso. O cara queria ser Deus. Aí, claro, simbolicamente, tem um personagem lá que é Deus, que aparece para ele e diz assim, pronto, olha, eu vou entrar de férias e você vai ser o Deus agora. Você vai tomar conta do mundo. Né? Como que ele estava achando que ser Deus, ele ia só atender às vontades dele, resolver os problemas dele. Então Deus dá essa capacidade. É uma comédia, mas vale a pena assistir. Aí ele sai todo feliz da vida. Mas antes Deus diz para ele assim, olha, só tem uma coisa, você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Quer dizer, mesmo Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. É muito interessante, é engraçado, mas tem uma mensagem muito profunda ali naquelas palavras a respeito disso, naquela comédia a respeito disso. E acontece uma situação no filme, né, com ele e a mulher dele, a amada dele, que ela se afasta dele porque ela não concorda com as atitudes que ele está tendo, porque aí ele começa a querer ter tudo, né? É um carro do ano, é uma casa maravilhosa, e por aí vai, um monte de coisa engraçada que acontece. E aí ela se afasta dele, porque ela não concorda com aquela atitude dele. E ele não consegue, com todo o poder que ele tem, fazer com que ela volte para ele. Com que a influenciação dele, né, em cima dela, para que ela volte para ele. Ela não volta para ele enquanto ele está naquele processo de vaidade, de orgulho, de poder. Aí depois acontece lá um
uma cena, ele sofre um acidente, aí ele cai em si, muda tudo e o filme termina bonito. Mas é uma mensagem interessante, né? Isso aí, tem uma passagem, né, que ele, para não ter trabalho, ele responde sim para todos os pedidos enviados. E aí ele bota lá, ele joga lá no computador e põe assim, sim, para todos os pedidos. Aí todo mundo é atendido, que eu acho engraçado que aí todo mundo que jogou na loto ganhou. E aí não tem prêmio para todo mundo, porque dividiu para todo mundo, o cara ganhou menos do que jogou. E aí aquele caos no mundo. Começa o caos no mundo, né? Porque se Deus for atender a todas as nossas vontades, é outra mensagem que esse filme passa. Se Deus for atender a todas as nossas vontades, a todos os nossos pedidos, o mundo vai virar um tumulto. Vai ser uma bagunça total, não é? Por esse exemplo mesmo da loteria. Se todo mundo que jogar na loteria ganhar, a loteria você vai receber o dinheiro que você jogou. Não vai ter ninguém vai ganhar o prêmio. Então é muito, muito legal isso aqui, quando a gente estuda e a gente tem esse conhecimento, não é? Quando tem esse esclarecimento a respeito da lei. Então eu não posso ser responsável, deixar a minha responsabilidade na mão de ninguém. Deus me deu esse poder, através do livre-arbítrio, né? Bom, meus queridos, nosso tempo está ali encerrando, 19 horas, e já até passou 3 minutinhos. Nós vamos parar por aqui e na próxima sexta-feira nós vamos dar continuidade a esse assunto aqui, que é muito bom. São perguntas assim, eu adoro essa parte aqui do Livro dos Espíritos, nessa interferência dos Espíritos em nossas vidas. Vem nos esclarecer para a gente aqui muita coisa, muito interessante mesmo. Bom, nós vamos então fazer aquela perguntinha que a gente sempre faz. Quem é que gostaria de fazer